A quem se deve dar louvores? A quem se deve dar louvores? Só a Ele, porque Ele é que revela os seus mistérios. Ele é que pode se revelar. Ele é que pode nos dar a alegria de o louvar. É somente Deus que domina sobre o trono do universo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. 1 Coríntios 14, versículo 20. Primeiros Coríntios 14, versículo 20, que diz: Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrarem algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. E então finalizamos aí. Eu sei que existe a segunda parte do versículo 33, mas a segunda parte do versículo 33, ela é parte da outra parte aqui, né, da parte que fala sobre a participação das mulheres no culto, e que nós vamos falar sobre isso na próxima semana. Vamos orar, irmãos, nesse instante, vamos pedir ao nosso Deus que nos dê entendimento com relação à sua palavra. Bendito Deus, nos dirige nesse momento em que devemos ouvir a tua palavra, ou no caso o teu povo aqui reunido, e eu que devo falar a partir dela, Senhor. Que seja tão somente ela, e que fique tão somente ela clara aos nossos irmãos que estão aqui reunidos. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre
a verdadeira igreja, porque nós temos falado sobre esse tema ao longo desses meses, sobre o que é uma verdadeira igreja, como é que uma igreja verdadeira se manifesta na terra. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a verdadeira igreja que tudo faz para edificação. A verdadeira igreja tudo faz para a edificação. E por que a igreja tudo faz para a edificação? Segundo o apóstolo Paulo, o argumento aqui mais importante, vamos dizer assim, que ele usa para mostrar que nós devemos crescer no entendimento, crescer na edificação, é porque o falar em línguas é um sinal de que estamos sob juízo de Deus quando não há quem interprete. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? O apóstolo Paulo ele vai desenvolver o conceito nos primeiros 5 versículos. E depois ele vai aplicar, a partir do versículo 26 até o 33, o conceito de que quando se fala em línguas no meio do povo de Deus e não há quem interprete, isso é sinal de juízo de Deus e não de bênção de Deus. Pastor, agora o senhor me enrolou. Quer dizer que quando as pessoas estão falando aquela língua que ninguém entende e que elas falam blá, 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 é sinal de juízo de Deus? Não. Por que não? Porque não é língua nenhuma, irmãos. Aquele blá, 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 que o povo diz que é língua estranha, não é de fato uma língua do ponto de vista do que a Bíblia ensina. Agora, por outro lado, pode ser um juízo, porque imagine só, meu irmão, se todos nós nos pusermos a falar em outras línguas, línguas que ninguém conhece, se eu chegasse aqui e fizesse como eu fiz na semana passada, abra sua Bíblia, né? Não foi assim que eu fiz? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, não foi assim? E o que foi que eu fiz naquela oportunidade? O que foi que eu fiz? Eu comecei a ler em grego a Bíblia para vocês. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Por que vocês não entenderam? Por quê? Porque era uma língua estranha para vocês. Então imagine se eu chegasse aqui e começasse realmente a dizer, vou pregar em grego. Vou pregar usando o texto grego. Como é que vocês iriam me entender? E se Deus disse, o que foi que Deus disse por meio de Paulo em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13? Todo aquele que chamar pelo meu nome ou clamar pelo meu nome será? Todo aquele que chamar ou clamar pelo meu nome será salvo. Mas como eles clamarão se não há quem pregue? E se for pregado numa outra língua, como eles entenderão que a salvação vem de Cristo? Ora, se eu começar a ler então aqui em grego, e se eu começar então a pregar numa outra língua, como isso edificará vocês? Como isso vai fazer com que vocês cresçam no entendimento? Porque o ponto aqui é que Paulo quer que você cresça no entendimento. E a partir do momento que uma igreja não cresce no entendimento, e ela fica como um anão, que pode ter 50 anos e ele é baixinho, que é o caso de muitas pessoas hoje na igreja, elas nasceram na igreja, mas elas não sabem nada sobre Deus, a não ser o que qualquer pessoa que não conhece a Deus, no sentido de que não está na igreja, sabe. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a verdadeira igreja que tudo faz para a sua edificação, ele logo diz, se vocês não falarem numa língua que todo mundo entender, e se alguém estiver falando um idioma estranho que não tenha intérprete, logo vocês estão sob juízo de Deus então. E ele fala, irmãos, isso com toda clareza, porque ele cita inclusive Isaías 28, versículo 11.
Mas nós vamos chegar lá. O que ele diz no versículo 20? O que ele fala já de primeira no versículo 20? Que ele quer que sejamos entendidos a respeito das coisas. Não é isso que ele diz? Não sejais meninos no juízo. Essa palavra grega, ela não tem a ver com juízo no sentido de justiça. É uma outra palavra no grego que tem a ver com justiça. Essa palavra que ele está usando aqui tem a ver com entendimento. Literalmente, é uma parte que está no estômago, como se fosse mais ou menos as entranhas ou o fígado. Que vocês tenham fígado, que vocês tenham entranhas, ou seja, que as entranhas, que o entendimento de vocês, que o coração de vocês, que o interior de vocês seja verdadeiramente instruído. É isso que o apóstolo Paulo quer que você e eu sejamos. Que nós tenhamos a capacidade de fazer juízo, de ter entendimento, de ter discernimento a respeito das coisas. O apóstolo Paulo quer que nós sejamos meninos na malícia, ou seja, meninos nas coisas que são asquerosas, que nós não podemos ser desenvolvidos na maledicência, na maldade, na artimanha política. E tem muita gente que confunde ser bem entendido das coisas com ser artimanhoso. É a mistura de artimanha com manhoso. Ele manhosamente, sorrateiramente convence as pessoas a respeito de coisas maliciosas, pecaminosas. Por isso, irmãos, eu queria que vocês entendessem que em todas as escrituras, em toda a escritura, melhor dizendo, em toda a escritura, a palavra de Deus diz que nós precisamos ser pessoas amadurecidas. Nós precisamos chegar àquele padrão em que Cristo quer que nós cheguemos, àquele lugar onde Cristo quer que nós estejamos. Que é justamente ter a estatura de Cristo, ter o padrão de Cristo. Eu vou ler para vocês alguns textos onde se fala justamente de entendimento. Que Deus quer que tenhamos entendimento. O que ele diz, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria. E ele está se referindo ao quê? Aos mandamentos, às instruções de Deus. Guardai-os e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, vamos dizer todos juntos? Certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Como é que nós vamos ser reconhecidos como sábios e inteligentes? Quando nós guardarmos o entendimento e a sabedoria de Deus. Deus quer que sejamos desenvolvidos de mente. E hoje a igreja é desenvolvida de sentimento, não é assim? Eu sinto que este copo não é para mim. Eu sinto que este copo não é para mim. No que há entendimento nisso? O Salmo 33, por favor, abra aí o livro dos Salmos. Salmo 32, versículo 9. Salmo 32, versículo 9. Salmo 32, versículo 9 diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula. Olha como Deus é bem gracioso, né? É igual as vacas de Bazã. Vocês sabem por que as mulheres eram elogiadas dizendo que eram as vacas de Bazã? Porque as vacas de Bazã eram mais gordas do que as outras. Está vendo? Não sejais como o cavalo ou a mula, sem o quê, irmãos? Sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos,
são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Como é que uma pessoa será bem obediente quando ela tem entendimento? Salmo 49, versículo 20. Salmo 49, versículo 20. Olha o que é um cavalo chucro. É a descrição aqui. Você pega um cavalo, ele é lindo, maravilhoso, mas ele é chucro. É isso aqui, ó. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Adianta eu ser um homem assim, cheio de honrarias, poderoso, com muito dinheiro, mas não tem entendimento? Não. É como um animal que perece. Parece com algumas pessoas que a gente conhece. Provérbios 18, versículo 2. Provérbios 18, versículo 2. O que ele diz lá? Provérbios 18, versículo 2. Ô som maravilhoso, esse som da Bíblia fazendo... né? O insensato não tem prazer no entendimento. Está vendo por que o apóstolo Paulo diz? Sejam pessoas dadas ao amadurecimento, ao entendimento, ao discernimento, porque o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Então, pastor, peraí. Quer dizer que essa coisa do sentimento realmente é errada, pastor? Está aqui na Bíblia, né? Aquela pessoa que é tão dada a ficar expressando o seu sentimento, o seu coração, algo me incomoda, não sabe nem explicar, mas algo me incomoda. Provérbios 21, 16. Provérbios 21, 16. Olha o que ele diz. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Já pensou? O homem que se desvia do caminho do entendimento, terá esse fim, irmãos. Como conseguir entendimento? Eu estou falando aqui sobre entendimento, e Paulo diz, eu quero que vocês tenham entendimento, eu quero que vocês tenham juízo, eu quero que vocês tenham discernimento. Cria juízo, menino. Lembra da tua mãe dizendo, cria juízo, menino? Como é que você cria juízo, menino? Salmo 119, versículo 104. Salmo 119, versículo 104. É até estranho dizer, né? Salmo 119, versículo 104. Maravilha, a palavra de Deus é rica. Salmo 119, versículo 104. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Você quer ter entendimento, meu irmão, e não perecer na mansão dos mortos? É assim. Os preceitos do Senhor dão entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade, de falsidade. Você quer a verdade, você conquista entendimento. Você quer os preceitos do Senhor, você conquista entendimento. Sem eles, a falsidade. Salmo 119 ainda, no versículo 130. Versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos... Verdade verdadeira. A palavra do Senhor dá entendimento aos simples.
Um homem não pode ter pisado numa universidade. Um homem pode não ter pisado num curso de pós-graduação. Um homem pode nunca ter pisado numa escola, e se for no Brasil, será melhor para ele. Mas se ele conhecer a palavra do Senhor, ele pode conduzir nações ao triunfo. Porque Deus quer que você tenha entendimento. Salmo 135, versículo 5. Por que que Deus quer que você tenha entendimento? O versículo 5 diz: aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. 135, 5. Não é não? É o 6? Então é o 6. Faz mal não. É o 6. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que que Deus quer que você tenha entendimento? Porque Ele faz todas as coisas com sentimento. Não é não, irmãos? Não é sentindo, não. Tive um feeling. Não foi assim não que fez Deus todas as coisas? Não. Deus fez todas as coisas com entendimento. Com logos. Salmo 147, versículo 5. Vamos ver se eu acertei nessa daí, irmãos. Salmo 147, versículo 5. Vamos ler todos juntos? É grande é o Senhor, não é isso mesmo? Então tá bom. Grande é o Senhor nosso. Deus tem entendimento, irmãos? Deus tem entendimento? Pois é. Por isso ele diz: não sejam meninos no juízo. Qual é o padrão da nossa maturidade, então, irmãos? Cristo Jesus é o padrão da nossa maturidade. Você é homem de verdade? Seja como Cristo. Moralmente falando, evidentemente. Você quer ser uma mulher de verdade? Seja como Cristo ensinou que uma mulher de verdade seria. E tudo isso por quê, irmãos? Por causa do fato que ele expõe a partir do versículo 21, lá de 1 Coríntios 14. Volte lá, 1 Coríntios 14. Versículo 21. Olha o que ele diz. Na lei está escrito. Olha o que ele diz a respeito do que a lei fala. Ele diz: por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, observe que o entendimento do apóstolo Paulo era o seguinte: busquem o entendimento, busquem o juízo, mas é como a lei diz. Eu mandei pessoas falando em outras línguas, e eles não me ouviram. E por que que eles não ouviam? Porque eles não entendiam. Quando Deus, irmãos, Ele mandou os profetas, e aqui Ele está citando Isaías 28, versículo 11. Quando Deus mandava os profetas falarem com o povo, o que que o povo fazia? Ouvia, entendia, mas não obedecia. Ou seja, realmente não entendiam de fato. Então, enquanto Deus mandava os profetas para o povo dele, falando na língua deles, isso queria dizer o quê? Que Deus estava sendo misericordioso com aquele povo.
Que Deus estava alertando: olha, povo, se volta para o Senhor, se arrepende. Deus vai tirar vocês dessa terra e vai mandar para uma terra estranha se vocês não se arrependerem. E ele falava na língua do povo. Mas quando Senaqueribe chegou às portas do reino do norte, eles entendiam a língua de Senaqueribe? Não. E quando Nabucodonosor chegou às portas de Jerusalém, eles entendiam a língua de Nabucodonosor? Não. Assim é, se nós não ouvirmos e entendermos o que está sendo dito no meio da igreja, não serve para a nossa edificação, serve para colocar encoberto aquilo que deveria estar revelado a nós, para que pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados. Por isso que o versículo 22 diz: de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes. Por que as línguas não são um sinal para os crentes? Porque o crente ouve a palavra de Deus e obedece. O descrente não, pode falar na língua dele, pode falar em outra língua, que ele ainda continua sem entendimento. Ninguém lembra das parábolas de Jesus? O que foi que Jesus disse a respeito das parábolas? Ele não disse lá que ele falava em parábolas para que o povo não entendesse e não se arrependesse e assim não fosse salvo. Olha aqui. Observe Marcos capítulo 4. Abra lá comigo em Marcos capítulo 4. E veja qual é a explicação que Jesus dá às parábolas. Além de dizer que os crentes não deveriam jogar futebol. Para a bola, tira a trave do teu olho. Nem era para jogar bola. Versículo 10, 4:10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado o mistério do reino de Deus, aos discípulos. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Qual o propósito disso? Para que vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Isso é novidade nas Escrituras? Não. Isaías capítulo 6. Abra lá em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Depois que Isaías recebe o toque lá, na sua boca, olha o que Deus diz a partir do versículo 11. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades. Desculpe, irmãos, é versículo 10. Não, versículo 9. Versículo 9. Eu vou ler desde o início. Então disse ele: vai, isso é Deus dizendo, vai e dize a este povo: ouvi e não entendais. Vocês estão vendo aí o imperativo? Diz ao povo: ouçam, mas não entendam. É isso que ele está dizendo. Vede, mas não percebais. Olha como Jesus está repetindo essas palavras aqui. Porque o profeta foi chamado para falar e o povo não se converter. É isso que Paulo está repetindo aqui, irmãos. Ele está dizendo que quando uma igreja privilegia aquilo que não dá entendimento, ou seja,
Quando uma igreja não cresce no entendimento, porque a ela não é falado o Evangelho, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, a manifestação dos dons da igreja não se revela para o entendimento das pessoas, é a expressão do juízo de Deus contra aquele povo. Porque as línguas são para os incrédulos. Ou seja, para aqueles que não creem, para que eles continuem a não crer. Versículo 23. Desculpa, no final do versículo 22. No final do versículo 22. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. A profecia é ou não é para os incrédulos, irmãos? A profecia. Evidentemente que Paulo não está dizendo que a profecia não deve ser dita na frente dos incrédulos. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, é que as línguas são um sinal para o incrédulo, para dizer, te rejeito, você não vai entender a minha palavra. Por outro lado, você tem a profecia, que é justamente para os que creem. Ou seja, a profecia só vai ser crida pelos que de fato devem crer. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Se ninguém entender nada do que está acontecendo, não vão dizer que a gente é louco? Não vão dizer, irmãos? Vão dizer. Versículo 24, lá do capítulo 14 de 1 Coríntios. Porém, se todos profetizarem, observem, se todos profetizarem, e aqui ele está usando realmente do exagero, não é todos que vão profetizar, é tanto que depois ele diz, no máximo 3, né, ele vai falar lá depois, e entrar em algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Observem, ele não disse que a língua é por que crê, desculpem, a profecia é por que crê. E aqui como é que ele está falando que se o incrédulo entrar e o indouto entrar, vai entender? É justamente isso, irmãos. Ele não está dizendo que um ímpio não pode ouvir a profecia. Ele só está querendo desenvolver o conceito central dele. Qual é o conceito central? A língua é para o incrédulo, para que ele não entenda e continue sem entender e seja julgado por Deus. Por outro lado, a profecia é para aquele que crê, ou seja, todo aquele que ouvir e crê é para ele a profecia, porque ele entendeu a revelação de Deus e pôde dizer o quê? Amém. Versículo 25. Tornem-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. É isso que a profecia produz, irmãos. A profecia produz esse efeito na vida daqueles que são crentes. O crente, quando ouve a profecia vinda de Deus, ele se humilha e obedece àquilo que a palavra de Deus está comunicando. Paulo fala tudo isso aqui, irmãos, e aí ele volta àquela discussão inicial. Qual é a discussão inicial? Qual é o papel dos dons no culto? Qual o papel dos dons no culto? E ele vai responder que tudo que é para edificação tem que ter ordem e decência. Tem que ter edificação, ordem e decência. Nessa ordem aqui que eu estou colocando. Edificação, ordem e decência. Ele diz justamente isso. Versículo 26, não é isso? Que fazer, pois, irmãos? É a pergunta.
Quando vos reunis, e aí ele está falando sobre o culto, que é isso que a gente está aqui, quando vocês se reunirem, um tem salmo, outro doutrina, ele não está dizendo que tem que ter, ele está reconhecendo que a igreja tem essas coisas, a igreja de Corinto. Se você observar, em todo o restante do Novo Testamento não tem nenhuma dessas coisas aqui discutidas. Provavelmente, o problema em Corinto era muito grande, era muito profundo. Por isso que Paulo, reconhecendo essas coisas, passa a dar uma série de instruções. Olha, um tem salmo, outro tem doutrina, estes traz revelação, aquele outro língua e o outro interpretação. Ok, vocês têm essas coisas? Seja tudo feito para edificação. A edificação pode vir sem o entendimento? Não. Mas se um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, outro fala outra e outro fala outra, haverá entendimento? Não. Haverá confusão, porque um fala de um jeito, aí o outro fala sobre outro assunto. É mais ou menos como o seguinte: imagine eu aqui pregando, falando sobre isso. E aí de uma hora para outra eu mudo e começo a dizer, porque Deus, irmãos, lá no texto lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz, Bereshit bara Elohim Elion. Aí eu começo a falar numa outra língua, aí eu começo a dizer outras coisas que não tem nada a ver com o que eu estava falando agora. Isso edificaria vocês? Eu começo a falar uma coisa, estou no meio falando outra, e termino falando outra absolutamente diferente? Não. Do mesmo jeito são essas coisas. Quando nós estivermos reunidos, um traz salmo, o outro traz doutrina, o outro traz revelação, uma outra língua, interpretação dessa língua, ok. Seja, contudo, para edificação e não para confusão no meio das pessoas. Outro ponto que ele coloca, versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que seja mais do que, não seja mais do que 2, e quando muito 3. E isto, sucessivamente, não pode ser tudo junto. Outro, outro lá, não sei o quê, entendeu? Sucessivamente, quando as línguas existiam na vida da igreja. E que haja o quê? Intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado. E o que calado tem a ver com falar consigo mesmo e com Deus, se eu tenho que estar calado? E se o próprio Deus diz que uma língua, quando não é interpretada, é sinal de juízo contra a igreja. Irmãos, o que Paulo disse aqui pode ser algo que a gente não tenha entendimento, o que é o real significado disso, ou pode ser Paulo dizendo, quem fala entre você e Deus e não entende, se ele acabou de dizer que é juízo, o que vocês acham? Imaginemos o seguinte, eu vou lá no consultório, no meu médico, o Alberto é meu médico, e ele diz assim, pastor, é o seguinte, você vai morrer se continuar comendo essas carnes gordurosas, que ele é cardiologista. Ok. Mas veja bem, pastor, só entre o Senhor e Deus, lá na sua casa escondido, pode. Se ele dissesse isso para mim, o que vocês acham que ele estava querendo de mim? Me matar. Logo, ele é um assassino. Veja. Se Deus está inspirando o apóstolo Paulo a dizer que a língua, quando não é interpretada para edificação, é juízo, sinal de juízo para o povo, evidentemente, quando Paulo diz aqui que fala entre você e Deus, ele está dizendo, fique para você na sua consciência. No mínimo. No máximo, ele está dizendo, você vai fazer isso sozinho diante de Deus? Vai continuar não tendo entendimento? Vai continuar sem saber o que está dizendo diante de Deus? E vamos imaginar que Deus tenha te dado essa língua mesmo, e se você estiver dizendo blasfêmias, sem saber que está dizendo blasfêmias?
você não tem intérprete e você não entende? Como você vai saber se você está proferindo juízo contra você mesmo? O que Paulo exatamente quis dizer, irmãos, é um mistério. E olha que eu olhei em tudo quanto foi de comentário já isso aqui. É um mistério, porque tudo no Antigo Testamento fala sobre edificação com entendimento. Tudo no Novo Testamento fala sobre edificação com entendimento. Aí vem Paulo e diz, fica calado e fala com você e Deus. Com você e Deus o quê? Se a pessoa não entende. E se todas as orações na Bíblia foram proferidas em uma língua entendível, olha que pode ser o juízo pessoal de Deus sobre aquela pessoa, se nós formos olhar para o contexto. Mas eu não vou cravar isso, irmãos, porque eu não tenho certeza que isso é a palavra de Deus. Eu só falo que é a palavra de Deus quando eu tenho certeza a respeito do que eu estou dizendo, com base, inclusive, em outras situações aí que a gente sabe. Então, versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros julguem. Os ímpios julgam a profecia e os outros também da igreja devem julgar aqueles que profetizam. O que é esse julgamento? É o que Deuteronômio 18 diz. Lembra? Que você, quando tiver um profeta falando uma coisa que não vem de Deus, apedreja ele? Pronto, é isso. Se um profeta, irmãos, se um pastor hoje, imagine, acabou os profetas, ok, ninguém tem mais aquele negócio, assim diz o Senhor, não existe mais isso, ok. Mas se uma pessoa se levantar aqui nesse púlpito e começar a pregar uma coisa que não está na Bíblia, você tem direito de julgar isso? Tem, irmãos? Pois é. Há quem diga que nós não podemos julgar nada. Só deveriam ter avisado isso a Papai do Céu. Porque Ele manda que a gente tenha entendimento, e com esse entendimento, julgue o que está sendo dito à luz das Escrituras. Agora, qual é o problema nessa situação? O problema é simples. Se você julgar errado, você vai ser julgado pelo Senhor. Imagine quantas vezes um pregador falou uma coisa que você não tinha entendimento naquela hora, mas que depois você viu que aquilo era realmente o ensino do Senhor. E antes de você ter esse entendimento, você falou várias coisas contra aquela pregação. Você acha que Deus disse, coitado, não tinha entendimento? Não, irmãos. Julgar é algo que o próprio texto mostra que não deve ser feito por todos. O julgamento assim, o julgamento ipsis literis, de dizer isso é de Deus e não é. Por quê? Porque o próprio texto, a partir do versículo 33, observe aí a partir do versículo 33. O que diz aí a partir do versículo 33? Leiam aí para mim, por favor. Leiam todos juntos. Vamos, podem ler, vamos lá. Leiam tudo, vai lá, por favor. Leiam tudo. Vamos lá. Irmãos, podem ler, irmãos. Vocês... Versículo 35, se porém... Vocês sabem por que ele está dizendo isso aqui? É simples, irmãos. Quando um profeta, não é um pregador, quando um profeta se levantava na igreja de Corinto e ele dizia, assim diz o Senhor, os outros profetas, pastores e mestres tinham que julgar
aquele pronunciamento em nome do Senhor. As mulheres não podiam se levantar na igreja e questionar aquilo que o profeta tinha dito. O que ela tinha que fazer? Quando ela chegasse em casa, ela tinha que questionar o marido dela a respeito da profecia. Se ela quisesse ter algum entendimento a mais do que o que estava sendo profetizado. Por isso que eu fiz uma diferença. Se um pregador começar a pregar aqui, se todos têm o dever de fazer um juízo sobre aquilo. Evidentemente que sim. Agora, esse julgamento que o apóstolo Paulo está falando aqui, que é vedado à mulher, só era dado às autoridades da igreja e só eles poderiam julgar a profecia que era proferida pelo profeta que estava na igreja. Nós temos como fazer isso hoje, irmãos? Não, nós não temos profetas. O que precisa ser julgado? Se eu estou pregando de acordo com a palavra de Deus. Quem é que pode fazer esse juízo, assim, definitivo e final? Só o meu presbitério e o conselho da igreja, mesmo assim não podem interferir no que eu falo. Eles podem me julgar no conselho e dizer, pastor, está pregando errado, olha aqui, olha ali e olha acolá. Se o juízo estiver errado, paciência. Se estiver certo, arrependimento. Isso não é dado a toda a igreja. É dado somente a alguns e aos homens da igreja. Vamos para a parte final. Versículo 31, 32 e 33. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então, não é que ele está dizendo que todo mundo vai ser profeta, isso aí eu já expliquei. Mas observe, o valor da profecia era o quê? Aprender e consolar. São dois verbos que estão constantemente ligados ao que é a profecia. É comunicar a verdade de Deus para que as pessoas entendam e aprendam a verdade e também elas possam ser consoladas, ou seja, que essa aplicação se reverta na vida delas a ponto de que elas andem com o Senhor. E ele diz mais no versículo 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que é isso? O profeta, se ele é de Deus, ele sabe respeitar a ordem e a decência. As coisas não podem ser dadas bagunçadas. Então, se é profeta, ele é profeta que sabe se enquadrar dentro. Existia essa briga no meio da igreja. E o que é que Paulo diz? Resolvam esses problemas, porque se os dons espirituais se manifestam entre vocês, certamente deveria haver paz e não contenda. Por que uma igreja faz de tudo pela edificação da palavra, irmãos? Porque assim ela terá paz com Deus e paz entre eles. Você quer ter uma igreja verdadeiramente edificada? Só na palavra. Você quer ter discernimento para saber o que é bom e o que é ruim para a sua família, para você, para aqueles que estão ao seu redor? Somente pela palavra de Deus você pode ter esse discernimento, por mais nada e por mais ninguém. Por isso, meu irmão, a verdadeira igreja faz tudo pela edificação. Ela faz tudo para ouvir a profecia. Ela faz tudo para ouvir a pregação da palavra de Deus. Ela se reúne por causa da palavra de Deus. Ela quer a palavra de Deus. Ela está fazendo todo o esforço possível para que a palavra de Deus prevaleça e não a opinião de ninguém. O mundo tem muitos especialistas em achismo. Muitas pessoas opinam a respeito de coisas que não sabem. Nunca leram uma linha sobre aquilo, mas eles sabem tudo sobre aquilo.
é o pior tipo de ignorância que existe. E não há ignorante que não seja orgulhoso de sua ignorância. Mas o entendido busca o quê, irmãos? Entendimento. O tolo despreza o entendimento. É assim que eles se comportam. E se você quer entendimento, meu irmão, se você quer edificação, se você quer construir uma casa sobre a rocha, o que é que você precisa? Da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E que nós estejamos prontos para a ordem e a decência, para a edificação de fato. Irmãos, eu queria